Fala, João. A gente tá caminhando muito rápido no assunto, eu tô aqui maquinando, porque eu tô tentando entender o seguinte: vocês já tinham uma vida tranquila lá no magistrato, verdade. família de boa, Uma paz. sem imprensa, sem mídia, sem ninguém em cima, perturbando. Por que deu na cabeça assim? Eu vou virar governador, vou largar isso aqui, Vou largar. eu vou pra política. Você Se a teve gente que for largar o explicar do cargo, ponto né? de vista material, não tem explicação. É, Deus não teve um tem. chamado de Deus. E aí a gente vai entrar numa conversa espiritual. E nem todo mundo está pronto para escutar, né, sobre a Entendi, questão né? espiritual. Nós éramos uma família da zona norte do Rio de Janeiro, do Grajaú. Né? A gente continuou morando lá, né? Continua ali, Naquele né? momento. Né? O Wilson juiz federal, eu advogada, 3 filhos, uma vida tranquila. E o Wilson teve esse chamado de Deus. E foi difícil para mim, enquanto esposa, que é pé no chão, né, com a preocupação do dia a dia das crianças, da exposição. Sempre fomos muito reservados, porque meu marido era magistrado. Então, eu precisava sempre ter uma pessoa muito discreta, né, até com relacionamento, a gente não conversava com qualquer pessoa. E aí, quando o Wilson tem esse chamado, ele me comunica, ó, tive um chamado de Deus e vou pedir a exoneração do cargo. É porque isso que eu ia falar, teve que exonerar, né? Sim. Tipo, não serei mais juiz, Não não serei tenho mais. mais essa carreira, Mas vou para seguir mim, em eu um... pensei, espera 12 anos para se aposentar e, e aí Espera você mais faz um o que você quiser pouquinho. na política. É o Ele, que não. a maioria faz, né? Exatamente. Mas ele teve o chamado e falou, não, tem que ser agora. E assim, Boa, ele faz, no primeiro momento eu não apoio, né, eu tenho muita dificuldade em aceitar, mas depois eu entendo que ele não estaria sozinho, né? Eu caminhei com ele, mas foi uma caminhada muito difícil. A Não é família fácil. toda abraçou os Todo filhos, mundo, assim, aí todo mundo todo falou, mundo, não, filhos, vambora, vamos minha lá. mãe, pai, sogra, todo mundo. Mas programou, pelo menos, né? De repente, assim, Nos programou, organizamos do ponto organizou de vista, financeiramente, sim, com futuro certeza. e tal. Exato, a projeção, se for eleito, o que vai ser feito, se não for eleito, né? Organizamos o escritório, né? Porque teríamos Legal, que sobreviver, legal. né? Sim, De- sim, a vida tem muda esse não é só ponto. política, né? A vida Você tem muda, né? Um que- dia... Mas eu não Pô. tinha noção. Quando o Wilson é eleito, eu pensava que eu conseguiria manter a minha vida no Grajaú. Né? Então, meus filhos, eu matriculei na escola, Continuar catequese, aqui normal, que né? na época nós éramos católicos. Então, a catequese, curso de inglês, a minha vida, eu matriculei para 2019 a minha vida ser ali no Segui. Grajaú. Mas não consegui. Era impossível. Muita Toda a loucura, né? estrutura de segurança, né? A própria segurança, 2 agentes também que acompanhavam a gente, a nossa segurança, né? Quanto chefe de Estado, né? E a política pública do uso direcionada no combate ao crime organizado, muito atuante. Então, foi uma dificuldade naquele momento de nós nos mantermos naquela residência. Né? Então, Caraca. não foi um momento Não, eu fácil, imagino. mas de dedicação total ao chamado de Deus que ele teve. Né? Mas eu acredito que, aí eu posso falar por mim, não com o Wilson, do ponto de vista espiritual, eu não estava pronta. Eu acredito que a gente chegou de coração aberto, e não tinha o devido amparo espiritual para estar naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas que Imagina ficam a ali carga. ao redor, né? Então, eu lembro de comentários que, quando tem o gabinete do governador, quando sai, tem uma antessala que ficam os assessores. E o comentário, geralmente falavam assim, que o deputado saía, não todos, mas a grande maioria, falava assim para os assessores, o governador está de toga lá dentro ainda. Ele não é político, ele é juiz. Ele está de toga. Então, é muito difícil, porque eles querem uma pessoa íntegra, honesta, mas quando essa pessoa se apresenta e se coloca e senta na cadeira, eles não querem conversar com essa pessoa. Então, você tirou a cabeça, que era o chefe de Estado. É a política do coronelismo, né? Então, o político ele precisa alimentar o curral. E quando você corta essa prática de desvio de dinheiro por vários órgãos, loteamento das secretarias do governo, isso causa um impacto muito grande. Então, houve uma revolta da política porque o governador, né, entre aspas, não sabe fazer política. Na verdade, nós pegamos o estado do Rio de Janeiro com 20 bilhões de dívida, um regime de recuperação fiscal que não solucionaria nossos problemas, e eu levei para o Congresso Nacional, com apoio, né, do presidente Bolsonaro, um novo regime de recuperação fiscal que serviria, inclusive, para Minas Gerais, serviu para Goiás e serviria para o Rio Grande do Sul. Para 10 anos de regime, é muito ruim, porque você fica, o Estado fica muito limitado, né, nas suas ações. Para tudo você tem que ter autorização do Conselho de Recuperação Fiscal e
uma simples mudança, por exemplo, no teto do tributo, né, do ICMS para o simples, né, para tentar acompanhar o nacional, isso já gera um impacto no regime de recuperação fiscal, porque é renúncia de receita. Então, essas questões são complicadas e, enfim, né, o regime de recuperação fiscal era uma solução para o Rio de Janeiro, porque ninguém conseguiria pagar, o Estado não conseguiria pagar o valor da dívida anual sem um sério prejuízo na manutenção dos salários dos servidores e na estrutura do Estado.